Boa tarde a todos e a todas, os que estão conosco aqui no auditório 239 da PUC de São Paulo e também todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, pela internet, no site da Missão Paz. Nós temos muitas pessoas vindas de vários lugares e países, até da Indonésia, nosso grande amigo Fernando Doran, mas também há outros companheiros e pessoas presentes. Também os italianos que sempre estão presentes, tutti buona gente. Agora vamos fazer uma tarde de acompanhamento de 3 depoimentos. Já estão aqui na mesa, eu vou apresentá-los. Mais próximo? Não se ouve? Muito bem. O primeiro convidado que está aqui ao meu lado é Abdul Baset Jarur. Assalamu alaikum. Ele é nascido em Alepo, na Síria, está há 4 anos no Brasil, trabalhava na Síria com comércio de eletrônicos, ajudava a família na parte administrativa de uma empresa, e hoje ele é um dos organizadores da Federação das Comunidades de Refugiados e Imigrantes do Brasil. Mas isso é menos importante porque ele é um dos organizadores da Copa dos Refugiados. E aqui é que o brasileiro gosta, isso é o que nos interessa. Essa, quem sabe, é melhor do que a porcaria que começa daqui a 10 dias, a do mundo, onde já perdemos de 7-1 comprado. Não sei quem vai torcer ainda por isso. Então, o nosso amigo também coordena um grupo chamado A África do Coração. Então, depois vamos já ouvir o Abdul, que vai nos falar. Também já vou apresentar, em seguida, no centro da mesa, Prudence Kalambay. Soit la bienvenue. Merci. Ela é da República Democrática do Congo, nascida na capital, Kinshasa. Ela é artista, foi Miss Congo. Então, é uma... isso não, só aqui mesmo nós conseguimos essas proezas tão maravilhosas. De beleza, obviamente, não só pessoal, mas interior. Ela vai falar disso. Ela viveu no Rio, já é um pouco carioca. Ela já fala puxado. E ela vive agora em São Paulo. Então, a Prudence vai nos falar dessa experiência como migrante congolesa no Brasil e nessa trajetória da sua vida. Na pontinha está a nossa companheira venezuelana, Marifer Vargas, nascida em Maracay, professora de História e Geografia. Também lá a ditadura proíbe no 2º grau, igual a do Brasil. Então, a questão da ignorância é mundial hoje, né? E ela tem uma pequena filha, Miranda, uma jovem menina. Ela está com o marido aqui no Brasil, ela está há 10 meses aqui conosco. Os 3 vão falar em português, com alguns acentos, assim, né? De repente escapa uma palavra árabe, né? De repente pode escapar uma palavra em francês. Se ela falar da língua natal, aí ninguém vai entender nada, né? Mas isso tudo a gente vai compreender. Para nós é um momento de grande amor, de grande recepção, de grande compromisso com vocês 3. Não só da Missão Paz, da PUC, mas de todos que vão nos acompanhar por todos os canais aqui eletrônicos. No princípio pensávamos em não colocar imagens para salvaguardar os companheiros e companheiras, mas eles disseram que não há dificuldade, primeiro porque ele já não pode voltar mesmo para a Síria, então aí é uma questão meio objetiva. E então serão uns 20 minutos para cada um, e depois que cada um dos 3 fale, a gente gostaria também de ouvir reações de vocês, perguntas. É uma mesa testemunhal, essencial para o nosso simpósio, porque sem a palavra do migrante tudo ficaria demasiadamente teórico. E a encarnação, pelo menos em termos cristãos, tem que passar por um corpo, por uma vida. Ela tem que passar por uma história, tem que passar por uma etnia. Nós vamos ouvir, então, essas 3 falas com o coração aberto.
de um islâmico, muçulmano, da fé muçulmana, que está praticando o Ramazan. Então aqui é tudo certamente um grave pecado pôr uma água do lado dele, é para fazer um teste, se ele tem fé mesmo, né? Por isso a Prudência já roubou a dele lá, que é para ele não ter nenhuma tentação. É que Shaitan não vai te colocar. Eu vou pôr a minha mais para cá também. E teremos depois as duas mulheres falando. A ordem foi por uma precedência de obediência às mulheres, elas que pediram que o islâmico falasse primeiro, porque senão, ladies first, seria meio feio. Mas aqui é por uma relação também de profundo compromisso de ouvir o povo sírio, que a gente sente como brasileiros. Nós recebemos muitos sírios no passado, mas era em outra circunstância. Agora é bastante dramático. Também do Congo, também da Venezuela. Então, que a gente faça pelo menos isto, que um coração que sofre sabe o que um outro sofre também. Então, obrigado, Abdul Basset, mas podem tratá-lo como Abdul, é mais fácil. Com você a palavra. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Assalamu alaikum. Aleikum salam. Para quem não conhece o significado da palavra Assalamu alaikum, a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Obrigado. Primeiramente, eu queria fazer uma gratidão pelo convite especial de estar aqui nessa sala, muita energia boa, nessa sala que realmente podemos quebrar a ignorância e ganhamos muito conhecimento. E essa sala da onde ofereceu para nós, refugiados e imigrantes, da onde podemos contribuir na sociedade brasileira. E lógico que a gente vai falar sobre também um lado muito importante, o lado da humanidade. Meu nome é Abdul Basset Jarur, sou árabe da Síria, de Alepo. Estou aqui há 4 anos e venho por causa da guerra da Síria. Queria agora agradecer muito ao professor Fernando por me receber com muito amor e carinho. E queria também falar, o convite foi especial pelo o Padre Paulo, que infelizmente não pôde estar aqui conosco, que é um padre que, quando eu cheguei aqui no Brasil e conheci ele, através de um trabalho incrível que a Igreja Missão Paz, que trata os refugiados e imigrantes aqui, eu queria falar para vocês que o Padre Paulo, para mim, é um exemplo de ser humano. E queria começar de compartilhar com vocês realmente um pouco da minha história, trajetória da vida e como a minha chegada aqui no Brasil. E queria pedir desculpa se às vezes não vou conseguir falar bem português. Espero que vocês me ajudem a me entender, porque só há 4 anos estou aqui no Brasil e a minha português que eu aprendi foi dia a dia praticando o povo brasileiro e nunca fiz aula realmente para aprender. Então, queria falar para vocês, isso nasci em Alepo e da uma cidade que a gente reconhecida pela UNESCO, a cidade mais antiga do mundo, com o Damasco, capital da Síria. A Alepo tem mais de 7.000 anos e nasceu com uma família muçulmana lá na Síria, em Alepo. A minha família é feita de 5 irmãs e um irmão, os pais, e nós somos 7 comigo. Lá nasci com minha família tendo uma boa vida lá em Alepo e tranquilidade e realmente vivendo tudo em paz, menos de falar do lado da política, do lado da situação do Oriente Médio, que sempre lá daqueles
daquele local do Oriente Médio realmente nunca ficou totalmente em paz, infelizmente, mas foi a minha vida realmente de uma família ou de um povo de Alepo que não se envolve muito com política. O povo de Alepo, se vou dizer em Alepo, a cidade financeira do país, como São Paulo no Brasil, onde tem indústrias, fábricas, empresas, e fica norte da Síria, de carro até a fronteira da Turquia, 4 horas. Então, temos realmente, da Oriente Médio se fala a questão da Síria. A Síria é um lugar muito estratégico, de onde ela fica no meio, do lado tem Líbano, outro lado tem Turquia, outro lado tem Jordânia, tem Iraque, tem Líbano. E então, depois que aconteceu a guerra na Síria, no final de 2000, em março de 2011, aconteceu um problema lá na Síria que causou a guerra da Síria. E acho que vocês já ouviram falar de Primavera Árabe, que aconteceu mais ou menos final de 2010. Em 2010. Então, esses realmente queria só compartilhar assim, um ponto muito importante. A maioria do mundo árabe, que são 22 países, inclui Sudão, inclui Marrocos, Tunísia, Argélia, Egito, Líbano, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar, Iêmen. Esses países que são 22, um povo que tem, posso dizer, uma cultura, tem uma língua, muitas religiões e muitas, posso dizer para vocês, muitas religiões, e nós temos muita diferença do mundo árabe, mas a gente na Liga Árabe reconhecida esses 22 países como um povo árabe, né? Mas independente de onde vem a etnia, nós temos 3 tipos de mundo árabe. E não vou entrar mesmo muito nesse lado, porque eu preciso uma linguagem acadêmica. Eu não sou doutor, realmente eu estou compartilhando com vocês essa riqueza, conhecimento. Depois de 3, 4 anos da guerra da Síria, eu consegui sair da Síria para Líbano. Eu estava em Damasco. E esse momento que queria compartilhar com vocês, a minha saída na Síria não foi fácil, tenho uma história muito para contar. Mas quando eu cheguei no Líbano, estava muito mal psicologicamente. E na época que morreram vários parentes meus, amigos, estava a situação da Síria muito complicada. Eu estava querendo sair de um país que abre realmente, que me acolhe legalmente, sem ver que meu povo está atravessando o mar através da Turquia, da Líbia, do Egito para a Líbia, ir para a Itália. Do Marrocos, entra de uma cidade dentro do Marrocos, que ela são 2 cidades que eles são do país Espanha, que através delas eles estavam atravessando para ir na Espanha. Tem um processo também na questão da Argélia. Povo árabe, povo da Síria, estava ele pensando de uma maneira entrar na Europa, mas ele estava entrando com muito sofrimento. E aquele caminho eu não quero para mim. Estava vendo muitas pessoas estavam sofrendo e morrendo através do caminho que considero da Turquia para a Grécia. Então eu fui para 3 consulados: Canadá, Austrália, Brasil. Realmente eu estava sempre, quando estava criança, eu tenho parentes que migraram, porque a minha família tem parente de parte do meu pai são cristãos ortodoxos. E se vocês, posso falar para vocês, a origem da família da minha mãe, Makhzum, é judeu. Meus pais são muçulmanos. Então, esse eu para mim, de muito orgulho de contar para vocês, é uma riqueza. Eu para mim. E de fala de Alepo, nós temos da Síria 10 a 11% da população da Síria são cristãos.
nós temos na Síria, nós temos cristão, e tem lugares muito históricos do mundo cristianismo. No Damasco, em Alepo, tem igrejas muito históricas. Existe também em Alepo, da onde eu posso contar sem medo com a questão de eu tenho prova que eu vivia lá. Existe também eu não lembro mais o nome não se chama igreja, é que judaísmo, mas não tem outro nome, mas não lembro. Fica em um lugar chamado Ad-Jamili, lá no centro em Alepo. É um lugar que existe judeu siriano de Alepo. Estou compartilhando essa riqueza para falar para vocês que Síria ou o mundo árabe não é apenas realmente, porque estou aqui me mencionou muito, essa é uma frase que menos muros, mais pontes. E de fala de religião e imigração, então queria compartilhar isso com vocês. E lá na Síria a gente vivia em paz, vivia com convivência com muito respeito. Tem um lugar em Alepo, se chama Al-Azizi, Al-Azizi. Pode vocês pesquisam. Existe aqui, desse guia, mesquita grande, desse guia igreja, muito grande. A gente vive juntos, tem convivência, independente de sua religião. Agora eu queria falar para vocês, depois que eu estava esperando recado o retorno do consulado Canadá ou Austrália, não recebi nenhum recado. E depois o consulado do Brasil me chamou, eu falei sobre minha situação, da história, eles deram para mim um visto humanitário, se chama, em 2014. Eles falaram, Abdu, esse tem 3 meses. Você pode vir para o Brasil, tem 3 meses. Se você queria ficar no Brasil, pede refúgio na Polícia Federal. Se você não quer, não pode voltar. Falei, tudo bem, paguei meu visto para o banco, levei o recibo para eles e comprei minhas passagens de ida e volta. O mundo cheio de estereótipo. O mundo cheio de estereótipo. De fala tem 2 lados de estereótipo. Tem lado positivo e lado negativo. E de falar sobre o Brasil no mundo árabe, o Brasil para nós realmente que a gente estuda os materiais que passaram para nós, a gente não estuda a história do Brasil realmente. E o que eu estudei sei que a importância do Brasil na mapa, 5º maior país do mundo. A riqueza que existe no Brasil não existe em outro lugar. Nenhum país do mundo existe a riqueza, a natureza, a riqueza que existe no Brasil não existe em nenhum lugar. E vamos do lado popular, que a gente, meu conhecimento do Brasil, que ouvi falar, né, que o Brasil é um país de falar de carnaval, de futebol. Quem toma café lá na Arábia, café brasileiro é muito chique. E então esses lados, né, que a gente fala sobre as naturezas, as praias, mas realmente eu nunca tive conhecimento, ou alguém contou especificamente do Brasil. E então esse lado que estou compartilhando com vocês, talvez pode ser esse um lado ignorância, né, mas a gente cada dia aprende para quebrar a ignorância, para ganhar conhecimento. O Brasil, quando cheguei no Brasil, eu não vi o que eu ouvia. Eu vi totalmente diferente do que eu imaginava. Totalmente muita coisa. Eu vi uma riqueza no Brasil, vi as coisas que eu falei realmente, infelizmente também eu, depois realmente da minha chegada, chegaram as ligações, Abdu, parente e tal, você está onde? Onde está no mapa, né, de ser sírio? Onde você está no mapa, sinceramente. E de falar para vocês, infelizmente, a minha família, por causa da guerra da Síria, está em 7 países hoje. Canadá, Alemanha, Líbano, Iraque, Turquia, Brasil e Síria. A minha família espalhou. Se eu contar rapidamente, a minha irmã que está no Canadá tem uma igreja católica. Eles ajudaram minha irmã que estava, o marido dela machucado da guerra. Ela tem filhos, ela fugiu para a Turquia, e da Turquia existe uma ligação da igreja católica do Canadá,
estava ajudando. Aqueles que têm necessidade, que têm suas famílias, pegaram minha irmã com filhos, com marido que machucado, levaram para o Canadá, da casa, salário mensal mínimo para ele sobreviver, para estudar. E graças a Deus, realmente muito grato dessa igreja e do povo canadense. Outra irmã que infelizmente também que perdeu o marido dela quando aconteceu um ataque e machucou a perna dela, o corpo dela, tudo de estilhaço. Levaram ela da Turquia também. A Turquia estava recebendo realmente... A Turquia que mais recebe lá no Oriente Médio os sírios. Se hoje em dia fazer uma gratidão enorme, queria agradecer o povo turco, o país Turquia por receber e apoiar o meu povo sírio. Lógico que existe o Jordânia, o Líbano, o Iraque, outros países que são do lado que mais recebe refugiados sírios. Porque refugiados sírios só querem paz, só querem realmente um lugar que não é perigo para salvar sua vida. Ele não pensa realmente, vamos para a Europa, não. Mas existem muitos jovens, muitas famílias, eles estavam fugindo, deixaram tudo suas pertences, tudo sua vida, que eles construíram lá, realmente, para sair num campo de refugiado é pesado. De o quê? De viver toda a vida lá. Então tem pessoas que têm sonhos para seus filhos, queriam realizar realmente para seus filhos, para ter um futuro melhor, para eles realizar seus sonhos. Então, por isso, aqueles caminhos que vocês viram, o sofrimento, que eu vejo a Europa, eu vejo que realmente a Alemanha, ou outros países europeus que estão apoiando, mas eu vejo assim, comparando com o Brasil, da onde realmente posso dizer sem medo e sem... não é uma maneira de... não é gratidão, mas o Brasil abre porta e fecha a janela, de uma maneira que eu quero dizer. O que estava acontecendo com o povo sírio que realmente estava entrando escondido de uma maneira clandestina para outros países europeus. E quando ele chega lá, aí o país vai reconhecer ele como refugiado, aí ele vai fazer aquele processo. É difícil o que a igreja, o que o povo canadense, ou aquelas igrejas do Canadá, não tem como acolher todo o povo da Síria ou fazer o que fizeram com minha irmã. É difícil de acontecer isso, porque uma coisa só, eu acho só Deus mesmo de salvar aquela família que minha irmã. Então, tem povo que está sofrendo do caminho, todos vocês estão vendo a mídia internacional que está passando, depois eles apoiam ele. Brasil abre porta, só que quando chega o refugiado imigrante aqui, a gente ouve uma palavra, é muito... para mim, muito chocado aquela palavra. De eu entrar num país tão grande, próprio brasileiro. O Brasil não é fácil nem para brasileiro. O Brasil não é fácil para brasileiro e nunca vai ser fácil para nós. Então, imagina que quando a gente chega aqui, ouve uma palavra que chama servir. Servir. Significa que quando a gente chega aqui, eu queria fazer gratidão das igrejas, instituições, ONGs, organizações que estão ajudando, acolhendo o refugiado imigrante. Mas a quantidade que está entrando no Brasil não é culpa do Brasil. Não é culpa do Brasil. Culpa de muitos países realmente que não estão apoiando esses realmente, os refugiados imigrantes, como o Brasil está fazendo. O Brasil está abrindo a porta para salvar a vida deles. Só que a gente encontra outra dificuldade. Primeiro a gente fica, já fiquei longe do perigo. Mas como agora vamos começar? Que lado? Como começar? Então vejam, eu depois de 4 anos tenho experiência de ver realmente temos muito sofrimento. De só dessa palavra você vai me entender. Brasil não, nem brasileiro está bem dentro do Brasil. De pagar contas, de estudar, de trabalhar, e nunca realmente vir o poder da presença da mulher, como o mundo árabe em comparação, realmente ver as mulheres no ônibus, no metrô, nas coisas, trabalha fora, dentro. Realmente, a gente, infelizmente, lá, o mundo, eu acho o mundo machismo, e se fala do mundo árabe e do mundo África, peço licença, se minha irmã estou errado, pedi desculpa, é machismo.
a tarefa da mulher dentro na casa, cuida filhos, cuida casa, tal, ela estuda, mas mais realmente a mulher realmente lá é diferente da mulher que está aqui no Brasil. Então vejo realmente um povo está lutando aqui, um povo brasileiro está lutando para sobreviver, mas entre nós realmente muito difícil. Então, de fala de faculdade, nos primeiros dificuldades que a gente encontra, o chave do país, que é a língua, a chave do país. Sem a língua a gente não consegue nem arrumar. Se eu tenho agora, a maioria de nós que vem aqui somos formados, temos cursos, mas o problema é que realmente não temos língua. E de aprender uma língua não é para dia para noite. De falar para vocês, o professor está aqui, Fernando, se está do meu lado, se eu queria contar uma errada, considero, me fala. De falar, eu queria só para vocês sentir comigo do meu sentimento, como eu senti. Se chegaram o povo, seres humanos, meus irmãos africanos para o Brasil, eles falam francês, fluente, tem alguém que fala inglês, a maioria que fala francês, inglês, ou se fala da América Sul, América Central, que fala espanhol. E de falar sobre os árabes que estão chegando aqui, que a gente estuda realmente francês e inglês, só que a gente não pratica. A gente temos conhecimento A, B, C, D, E, F, G, a gente estuda nas escolas, tem uma coisa que a gente, dentro de nós, eu por mim falo para vocês, eu falei, estudei, mas nunca pratiquei, e aquela coisa que você estuda, não pratica, você vai perder ela. Então, é difícil de começar com a língua árabe aqui. E estou falando sobre o povo árabe, né? Ao povo sírio. Então, temos dificuldade a língua. Mas antes de falar a língua, sobre o acolhimento, né? Tem pessoas que chegaram aqui escondidos, né? Através do América Sul ou América Central, ou os irmãos da África chegaram através do mar também, ou nos que a gente compramos nossas passagens. Mas tem pessoas que não têm realmente lado financeiro, não temos dinheiro realmente para sobreviver. Então, a gente encontra muitas dificuldades do processo de aprender português e fazer documentação, fazer tudo localizar, né? A nossa, como pessoa aqui no Brasil, para ser localizado de maneira legal, realmente é um período muito, muito grande e muito difícil desse período. Como podemos a gente sobreviver aqui no país? A graças de muitos irmãos que estão aqui, que faz parte das organizações da Igreja Católica ou de outras igrejas, organizações também, instituições, ONGs que acabaram ajudar os refugiados migrantes de facilitar tirar documentação, para oferecer cursos português. Mas a nosso problema realmente não é apenas isso. A nosso problema é que falo para vocês, eu como estou compartilhando minha história, eu nunca pensei que um dia vou realmente pensei que a vida vai me se tornar refugiado. Foi dormir, tenho uma boa vida, acordei, estou no Brasil. Sozinho, não conheço ninguém, nem falo português. Agora, às vezes eu vejo os brasileiros têm medo de deixar a sua filha ou seu filho de estudar em outro estado, ou daqui país do lado. Imagina falar, como está o coração da minha mãe, de ver 7 filhos estar em 7 países espalhados. E como estão nossos corações, é que ver minha mãe está lá em Alepo com minha irmã caçula sozinha. Daquele que você está vendo, a guerra não parou na Síria, não. Se deu uma parada na mídia, porque não aconteceu uma quantidade de morte de um ataque, se aconteceu um ataque químico agora, você vai ver como a mídia vai funcionar. Mas a guerra está continuando, está morrendo todo dia ainda. Eu falo uma vergonha para a humanidade toda, é que realmente grandes países poderosos desse mundo têm poder também do lado político, que não consegue resolver o problema da Síria, ou não tem como apoiar o povo da Síria. E de fala também, quando cheguei aqui no Brasil, realmente, a vida me se tornou refugiado. Estou vivo, morreu 115 mil amigos.
cunhados, parentes, mas estou vivo. O Deus deu para mim esse caminho. O Brasil abriu portas para mim. Eu muito grato pela oportunidade. Eu falei, não vou desanimar, não. Estou vivo e vou lutar. Eu vou reconhecer, tem que eu reconhecer essa situação, assumir a situação. E não vou desanimar. Tenho fé que vai me dar uma grande força. E hoje, depois de 4 anos aqui no Brasil, um dos refugiados realmente que conhecido na mídia, conhecido na sociedade brasileira, do trabalho que eu faço, trabalho humanitário, voluntário, que eu faço para ajudar os refugiados e imigrantes. Porque se a vida, ao vocês deram para mim esse espaço, não é apenas para compartilhar minha história. Minha voz representa muitos refugiados que não podem estar aqui conosco. Então, por isso, eu falo para vocês que realmente, de falar sobre religião, a minha religião é o amor. A minha raça é a humanidade. A minha pátria é o mundo. Eu sou cidadão do mundo. Nós somos todos seres humanos. E o Papa Francisco fala, nós somos todos imigrantes. Ninguém tem moradia fixa nesse mundo. Então, independente de sua religião, independente da sua raça, vamos lutar para o nosso direito humano, para nós acolhermos, para tratar de amor e respeito. E é isso, eu queria agradecer a todos vocês pela atenção, agradeço realmente por me dar essa chance de estar aqui. Muito obrigado, salam alaikum. Shukran. Os árabes fazem assim quando querem agradecer, para dizer que é do coração. Shukran. Vamos ouvir. Oui, on va écouter Prudence Calambai. Boa tarde, gente. Peço desculpa, doutor. Eu comecei aqui a falar porque eles mandaram. O professor falou para mim, aqui é a mulher que manda. E quando ele me recebeu, falou, Abdu, vamos deixar espaço para as mulheres. Eu falei, tudo bem, me deixa no final. Aí depois eles serviram que falaram, não, eles me quereram que ser. Então, viu, a mulher que manda no Brasil. Eu sou Prudence Calambai, da República Democrática do Congo, um país da África. A África é um continente que tem mais de 52 países. Que hoje em dia, quando você anda na rua, as pessoas perguntam, você é de Angola? Aí eu tenho hábito de fazer aquela apresentação, história. Não, eu sou do Congo, país vizinho de Angola, tem Ruanda, tem Senegal, tem África do Sul. Aí eu tenho que explicar tudo, porque o povo entender. Então, é difícil, eles acham que todo mundo é angolano. Então, isso. Aí eu tenho que explicar, América Latina, tem Bolívia, tem Paraguai, tem Peru, então tem Brasil, então é assim também. Então, tem que explicar. Mas eu não me desanimo, eu falo sempre. E eu nasci na capital Kinshasa, onde o meu país está vivendo mais de 20 anos um conflito, uma guerra. As mulheres estão sendo usadas como arma de guerra e as crianças estão sendo usadas como rebeldes. Eu fico triste quando vejo que dizem que existem direitos humanos, né? Esse direito, será que ocupa só um lugar X? Essas mulheres hoje, eu com vocês estamos aqui sentadas, são as mesmas mulheres que estão lá no Congo, certo? Que tem que entrar para estrupar, para força. Imagina um homem que você não quer mais, quer você de força, como é que é? Então, com a relação, com raiva, para te estrupar, para te usar como arma de guerra. Então, essas mulheres estão sofrendo. Da mesma forma que o meu amigo falou que estamos aqui para representar a voz, somos aqui. Essas mulheres não têm coragem para estar aqui. Nós que temos força, temos essa oportunidade, não somos aqui para representar, somos voz para dar visibilidade. Meu país, essa guerra é muito esquecida, é um conflito que hoje em dia eu fico triste dizendo que o Congo é o país mais pobre do mundo. Existem minerais, hoje tem iPhone, tem Samsung, todo mundo quer smartphone, eu quero X. Aonde vem? Alguns países da África,
onde meu irmão congolês que está lá no buraco tentando escravar, tirar esses minerais, morrendo pobre e vendendo para os chineses, América, tudo. E estão morrendo. E dizem, é pobre. Certo, é pobre. Se é um país pobre, porque todo mundo está nos olhos lá, porque sabe uma coisa que está acontecendo. Eu me lembro quando eu era criança, eu nasci no momento da época do ditador Mobutu. Você que conhece? Mobutu Sese Seko Kukuendo Wazabanga. Ele dizia que ele é eterno. Ele foi embora, né? Ninguém é eterno, que eu falo. Todo mundo quer. Eu quero o Brasil para meu, né? A gente esquece que somos todos passageiros. Somos imigrantes. Ninguém nasce refugiado nem imigrante. Todo mundo é passageiro. Vamos deixar esse Brasil. Eu sofri uma vez um dia no hospital. Não, você está no Brasil. Aí eu gosto. Quando alguém me fala assim, eu vou me virar. Estou no Brasil, eu sei que estou no Brasil. Todos somos imigrantes. Vamos passar. Esse mundo appartém a Deus. Quando o dono pega, ninguém reclama. Puf, pega, que seja seu dinheiro, tudo, fica. Por que eu falo assim? Porque a gente vive na pele, a gente vê. Você deixa a família, né? Você deixa tudo, pequena coisa que você tinha, tem que abandonar e começar a vida. Você, de repente, da forma que ele falou, você nasce, está sendo chamada refugiada. Agora nós temos apelido Prudence Kalambai Libonza, refugiada do Congo. Você tem que receber esse nome. Nem sabia um dia que ia ter esse nome, mas eu tenho. Aí você vê no lugar uma pessoa, você está no Brasil. Sim, estou. Mas eu falei, eu sou mãe. Depois eu vou me apresentar, fiquei assim, porque o que meu irmão falou me tocou muito. Vou voltar para não ficar meio assim. Eu sou mãe de 5 filhos, né? Minha mais velha vai completar 17 em setembro, se Deus quiser, vai querer, sim. Eu trouxe da África para cá e os 4 nasceram no Rio de Janeiro, que eu falo, sou carioca. Fiquei mais no Rio de Janeiro do que aqui em São Paulo. No início, quando eu cheguei em São Paulo, não consegui me acostumar, porque nós cariocas somos muito alegres. A gente gosta de festejar, sábado, churrasco para lá, para cá. Vem para cá, vem. Quando eu cheguei em São Paulo, poxa, todo mundo estava com pressa, né? Cabeça, você falei, poxa, eu não me acostumei, carioca não é assim. Até me acostumar a pegar o lado paulistano. Eu estou na rua, moça, vamos parar para fazer o... Estou com pressa. Falei, virei aqui paulistano. Não, já era. Eu saí do Congo e eu tive que sair porque não queria. Aconteceu um problema, né? Eu trabalhei na Chancellerie des Ordres Nationaux, se você pode me ajudar a interpretar em português. É a maior parte que faz da medalha de mérito, Chancellerie des Ordres Nationaux. É uma parte da presidência também, com o general-major Benoît Faustin Munene. Naquele momento eu trabalhava e fazia também moda, eu gostava muito, até hoje eu gosto. E fui Miss em 2004, era bem, né? Fininha, né? Mudei. Fui Miss. Aí eu resolvi pensar, ajudar algumas mulheres vulneráveis. Sempre amei. Meu pai... Porque é diferente da educação da África, principalmente do Congo. A gente apanhava, não apanhava para me maltratar, para me fazer mal, para educar. Não é que quando minha filha me manda calar a boca, eu te choro, não. Eu que falo para minha filha, cala a boca, ela cala. Então, era assim, tipo, não era ditadura, mas é uma forma que a educação África, precisamente congolesa. Aí meu pai era muito rígido, não gostava eu fazer algumas coisas, mas eu, com teimosia eu fazia, ia. Mas ele viu que a minha filha gostava muito, gostava sempre, estar na área social, ajudar, receber pessoas na minha casa, a casa dos meus pais. Não tem lugar, eu choro, papai, dá para ele dormir. No final, a pessoa sai ingrata, mas você faz a sua parte, você ajudou, você se sente, sabe, o coração fica alegre, querendo ver o bem no próximo. Você não recebe dinheiro, mas você recebe aquele feito, poxa, ajudei, faz bem na alma. Aí, desde criança, eu gostava daquilo. Meu pai era muito rígido, mas encaminhava assim. Quando eu fui Miss, eu fui uma dessa menina também que teve filho, né, uma filha. Falei, poxa, significa que essas moças podem, deixa eu pensar, fazer uma coisa, montar uma coisa para poder ajudar essas meninas, mulheres como eu, né? Aí eu comecei a montar aquilo que eu pedi ajuda no governo presente, né? Até hoje, é um governo muito ditador, Kabila. Não deu certo, entrou muita coisa lá dentro. Então, tive que sair do Congo.
deu muita bagunça lá. Meu pai disse, minha filha, você tem que sair da capital. Eu tenho que me refugiar, pedir para Angola. A caminhada do Congo Democrático para Angola foi difícil, porque em Angola você tem que entrar com documento legal. Não sou angolana, eu tive que entrar de maneira clandestina, entendeu? Aí eu fui no mato, atravessando, fui para Matadi, região, né? Matadi, chega até no Soyo, capital de Luanda, e muito, tudo. É história hoje, mas aqui que eu passei, só Deus que sabe. Não ia estar hoje, porque algumas mulheres que passaram nesse caminho, que entram pela Angola não legalizada, algumas foram estrupadas, mortas, e você pensa que já chegou, não, mas virou já mulher dos militares, sabe? Porque Angola viveu uma guerra, né? Até hoje, tem um lugar, existe Minas, porque não tinha tempo para tirar essas coisas de bomba. Então, eu passei aquilo todo. E a pessoa que caminhava a gente, ele só tinha uma calça preta, tudo preta, e tênis branco. Até agora eu vejo. Eu estava sempre atrás dele, eu falava, se ele tentar sumir, eu sumo com ele também. Eu estava bem com ele, assim, com a filha indiana, andando o caminho. E a minha filha ficou na Kombi. Eu não podia entrar com ela, porque era um mato. Não podia entrar no caminho com a minha filha. Ela ia chorar, gritar. E lá no fundo militar eu ouvi que tem gente no mato, entendeu? Aí tive que deixar minha filha na Kombi. Eu entrei o caminho. Tudo isso por quê? Para salvar a vida. Hoje estou aqui falando. Mas é difícil quando as pessoas falam refúgio, imigrante, refúgio. Mas tem que ver o percurso que essas pessoas fazem para poder salvar a vida. Então, eu entrei nesse caminho, tipo, fiz guerra. Nunca fiz guerra, mas naquele momento, uma força que Deus dá, você tem mato, você embaixo tem que rampar, né? Ramper, em francês que fala. Você tem que andar. A fronteira está aqui, você tem que fazer assim, curvar a fronteira, deixar o militar para cá, fazendo isso. E naquele momento, o carro, demos um tempo para poder se encontrar, o carro parou, o militar colocou uma mulher dentro que estava grávida e tem que levar para volta numa cidade. E ficamos lá em cima aguardando a Kombi, demorou. E aí o dono disse, não, ele vai descer, vai para lá para ver. Eu falei, você não vai não. Não sei o que a força que eu tinha. Os homens não falavam. Falavam, você não desce não, você está aqui com a gente. Porque imagina ele sumir dizendo que foi ver e não voltar mais. Como é que ia ser? Eu falei, você não vai não, você está aqui. Eu estava muito, não sei aquela força que eu tinha, aquela autoridade, você não vai não. Aí chegamos, sentei, até a Kombi passou, ele sabia o som, eu me lembro que ele sabia o som da Kombi. Ele falou, tá aí. Descemos, até agora estou vendo como filme, descemos, fizemos assim, parou, entramos. Essa fronteira até chegar em Luanda. Cheguei em Luanda, não poderia viver lá, com meus documentos, não, tenho que fazer uma coisa para viver lá. É uma história, mas não é tão boa. Aí, como é que aprendi a conhecer o Brasil? Já na escola, você já aprende pela Amazônia, pela riqueza, pelo Rei Pelé, futebol, certo? Todo mundo conhece. E em 1970, assim, o Rei Pelé estava no Congo, né? Coupe do Mundo, Copa do Mundo, Rei Pelé. Já a história do Rei, todo mundo conhece. Quando fala Brasil, Rei Pelé, Rei Pelé. E aí, para lá, eu comecei a assistir as novelas. Não sabia de nada. E eu tenho que pedir às pessoas, fala para mim. E no mesmo a pessoa quer contar, a história passa. E quando passa, não assisti nada até no final. Eu ficava triste. Me dava até vontade de querer mais conhecer a língua portuguesa. Aquela novela era Alma Gêmea. Até hoje eu falo sempre, da Globo. E aquela casinha bonitinha. Eu já estava lá. Eu quero isso, vou ter casa assim, minha cozinha vai ser assim. Eu já sonhava super. Começou o agendamento para poder ter visto brasileiro. Deus me ajudou, consegui o visto para o Brasil. Cheguei. Já eu sonhava tudo que eu via na novela, já aquela vida beleza. Eu cheguei, a pessoa me ajudou no aeroporto do Rio de Janeiro, não conheci. Eu vi pessoa com roupa africana, percebi que são os africanos, me aproximei, falei meu idioma, disse que ia me ajudar. Me levou aonde? No aeroporto, dentro do táxi. Eu me lembro muito bem. Beleza do aeroporto.
Avenida do Brasil. Começamos a indo. Aos poucos começou a mudar a visão, o mundo. Falei, o que é isso? Estou indo onde? Tipo, estava dormindo, acordei. Não, não é isso. O Brasil estava vindo na televisão. Comecei a indo, foi para onde? Da comunidade Bragepina. Eu falei, entra lá na comunidade, já todo mundo com arma. Falei, pô, grávida. O moço disse, você viu o moço lá? Sim. No meio, nas pernas dele? Sim. Não grita, sim. O que é? Não grita. Falei, tá bom, me acalmei. Porque já eu vivia outra coisa. Poxa, eu saí do meu país com muita coisa, querendo ajuda, com conflito. Você está entendendo o que estou dizendo? Eu quero ter paz psicológica, tudo. E aquela beleza. Aí, de repente, o pior que eu fui descer no lugar que não deveria descer. Aí mudou. Aí eu queria até votar. Mas tem que ficar lá. Não tinha jeito. Grávida com uma filha. Eu tive que ficar, pensei, como que eu vou fazer na comunidade? E aquele coisa que joga lá em cima à toa, assim. Puf, eu já me jogava. Joga aí no chão, já começou. Aí eu ficava grávida no chão, todo mundo me olhava. Não, calma. Eu falei, mas eu que nem tireteiro? Não é tireteiro, porque no Congo acontece, pum, significa alerta. Eu falei, até me acostumar, foi difícil. Foi difícil. Eu estou falando hoje, mas foi difícil. Língua. Eu não sabia nem falar português, esse português hoje. Eu sei que me lembro, eu fiz um curso básico em Angola para aprender a escrever e a ler. Mas o português de Angola é um português misturando com dialecto, imbundo. Aí, uma vez, essa história eu gosto de contar. Eu fui na feira querendo uma pimenta. Pimenta, né? Cheguei e falei, eu quero um jindungo. O quê? Jindungo. O feirante, além de me ajudar, chamou outra, vem cá. O quê? Jindungo. Jindungo. Todo mundo ficou lá. Repete, jindungo. Aí eu saí da feira sem comprar jindungo. Aí eu comecei a dizer jindungo, aquele que... Na língua. Ninguém entendeu. Aí foi desafio da língua. Não sabia nem falar, dizer pimenta no Angola é pimenta verde, pimentão. Mas aqui é pimenta. Então, essa diferença foi difícil. Chamava de ele e ela, ele, porque eu falava francês. Eu não sei diferenciar. E a cultura também. Beijo. Essas coisas de beijo, carinho. Eu no quarto. Eu nunca vi minha mãe e meu pai se beijando. Nunca. Não sei como que nunca. Aí chega lá no ônibus. Eu estava com a minha filha. Casal lá, se beijando. Falei para a minha filha, bota a cabeça aqui. Eu não quis falar, esse tabu, minha filha não pode ver isso. Falei, meu Deus, eu sofri tanto. Não, deixa ela, vai se acostumar. Falei, não, isso não pode ser. Não pode, ela não pode ver isso. Não, você vai dar tempo. Não, mas eu sofri. Falei, não, mas é horrível, não posso. E no metrô você vê uma senhora sentada, adolescente se beijando, me dava vontade de chegar. Você não tem respeito dessa senhora aqui? Aí me ressezia, então, você para ver a cultura é difícil para a gente. Você vê no lugar que não sabe que é assim, tem que ser assim. Porque na minha terra me ensinaram, a mãe da minha vizinha é minha mãe. A tia da minha vizinha é minha tia. Quando a mãe da minha vizinha me vê na rua dizendo, vá para casa, eu respeito o vô. Mas aqui você não é minha mãe. Então, tudo isso para poder pegar foi difícil. Eu chegava a ter dizendo para as amigas da minha filha, você tem que me respeitar, sua mãe da sua... Então, tia, você é minha mãe? Eu falo, meu Deus. Então, até me acostumar, entendeu essa coisa? Foi difícil. Língua, cultura, o povo, entender uma coisa também de racismo. No Congo, todo mundo temos a mesma pele. Você chega no lugar, você já se distingue que são negros e são branco. A gente não tinha isso. Todos mundo são iguais, mas você vê no lugar, você tem que aceitar, você é branco, você é negro. Aqui só entra branco, aqui só entra negro. Aqui, não sei o que é essa diferença. Aí eu vivi muita coisa e como é que eu voltei na luta? Eu voltei na luta porque eu vivi num relacionamento muito perturbado, o pai dos meus filhos. Eu vivi essa... Você tem que ficar fazendo comida. Mas em mim, sou sempre uma coisa que dizia... Você não é isso, Prudência. Você tem que fazer mais coisa alta. Você tem que dar aquilo que está dentro. Falei, não, o Brasil é a oportunidade para tu crescer. Sim, com dificuldade, sim, mas a gente luta. Eu falo que a gente somos vitoriosos porque não é fácil você chegar num país,
que não sabia a sua língua, não tem mãe, não tem pai, não tem tio, família, você tem que reconstruir amizade, família. Eu falo, a minha segunda família é o Brasil, porque se acontecer algo hoje, a minha mãe está longe. Quem vai me socorrer são aquelas que estão meu próximo. Eu falo sempre o Brasil a minha segunda família. Então, eu tenho que viver aquilo. Eu não vivo mais espírito África. Já estou aqui. Você, Dia das Mães, não tem mãe para tu abraçar. Dia das Mães. Aí, o que eu faço? Eu aproveito fazer isso para meus filhos. Minha mãe não está, mas eu vou abraçar meus filhos para mostrar para eles. Então, estou tentando. É difícil, a gente sofre psicologicamente, sofre muito. Aí, comecei a voltar a fazer aí as reuniões empoderando mulher, refugiada, assistindo. Comecei a ver, mulher pode, eu posso, porque lá como homem fala, não, não, você quer ir numa festa, tem que pedir autorização. E se eu posso ir, se ele dizer não, não, ele pode dizer, tá bom, deixa eu pensar. Você vai, sim. Então, você depende. Aí eu comecei a entender que não, eu posso também dizer sim, eu posso dizer não também. Nem eu dizer não é afastar respeito, mas dizer que eu tenho também liberdade de dizer, de fazer. Eu comecei, entrou a luta. A minha comunidade, algumas pessoas começaram a me ver uma mulher má. Alguns homens não deixavam mais as mulheres se aproximar de mim. Diziam que eu estou sendo mal companheira, estou ensinando mal. Mal. Falei, não, não é mal. Tem que ter autorização, tem que ter voz, tem que falar. Não. Comecei a distanciar as pessoas, assim, de toa. Mas falei, eu sei o que eu quero. Eu vou na minha luta. Comecei, eu pensei. De repente, como isso Deus coloca em você, isso que eu falo, uma casa fechada, tem uma luz acesa nos corredores, ficava aceso assim. Isso que era dentro de mim. Iria me esconder, mas a luz acesa falava, Prudence, você tem que brilhar, você. Aí eu comecei, eu falei, não. Aí eu saí tipo de uma caixa assim, puf, vou na luta. E comecei, e graças a Deus, até hoje estou assim. E vou voltar nessa guerra. Eu gosto de falar um pouco de mim, mas eu gosto de falar também do Congo, porque é uma guerra esquecida. É bom rir, mas a mídia não fala muito dessa guerra. A gente fica triste quando mostra na França, fulano tal, bombardeou lá, todo mundo na capa do Face, bandeira da França. Mas quando fala do Congo, África, essas pessoas são humanas. Essas crianças são crianças. São humanos que amanhã, que pode estar aqui também. São crianças. Somos todos humanos. Ninguém é extraordinário a outra. Nós todos somos passageiros. Porque um dia queremos um país no nosso país. O Congo, me lembro, a África do Sul, chegava no Congo, fazia universidade, faculdade. Hoje não existe mais. Eu me lembro que a pessoa saía do país vizinho, ia no Congo para fazer tratamento. Não existe mais. Tinha doutor, tinha professor, não existe mais. O Congo está sendo esquecido. E existem minas, diamante, toda coisa, a beleza. Tem floresta equatorial, excusez, muito francês. Então, tem beleza, tem aquelas árvores grandes para fazer barco, não sei, tem beleza, vou dizer. Tem animais, tudo isso são céu, necessita também de viver. Entendeu? Por que tem que falar, mostrar o mal da África? Tem que mostrar sempre que a África é um continente muito pobre no final. Existe doutor, existe professor, pessoa líder político. Tem gente. Os africanos chegam aqui com muita lista de academia e não conseguem ter espaço do trabalho no lugar, aquele que ele estudou 20 anos, 15 anos atrás. Aonde ele vai parar tem que ser ajudante de serviço geral. Isso não é ruim, é um emprego digno. Mas a gente fica triste porque isso é assim que alguns, a gente faz moda geral, que oferece. Isso é triste. Isso faz mal. Nós temos capacidade de falar português, inglês, francês. Poderia ter bilíngue, recepcionista. Você quer ser recepcionista. Você vai no hotel, tem um brasileiro que fala português, mas não sabe falar inglês, francês. Você chega lá, você está falando francês, ele só fala português, mas ele é recepcionista.
Tem que ter o bilingue lá. E se a gente se somar, vamos lutar, vamos organizar, vamos até crescer nosso país, Brasil, porque nós estamos aqui, nós fizemos nossos filhos aqui. Meu filho se chama quem? Joy Libonza Menayame. Já pensou? Joy Libonza Menayame, um deputado. Qual o nome é esse Libonza Menayame? Mas são os brasileiros que nasceram aqui. Entendeu? Um dia um deputado Joy Libonza Menayame. Vocês vão um brasileiro? Sim, um brasileiro. Joy Libonza Menayame. Para não perder a nossa riqueza africana, a gente sempre coloca um nome. Talvez você vá no cartão, não pode colocar isso. A gente fala, não, tem que colocar. Ele, meu nome, Libonza Menayame, tudo. É um brasileiro deputado, esse Libonza Menayame. Ele é brasileiro. Isso. Entendeu? Um Libonza Menayame lá na Assembleia de... isso. É Planalto. O presidente até, Libonza Menayame. Então, nós aqui, que eu falo sempre, o refugiado, o migrante, não está aqui para roubar a inteligência, que já ouvimos várias vezes. A gente rouba emprego, oportunidade. Ah, não, deixa o brasileiro conosco. Não, porque somos aqui para somar, para crescer esse país lindo. Porque eu falo, vamos construir esse raio de trem. Isso, linha de trem. O refugiado está lá. O refugiado construindo, ajudando. Um dia ele volta no país. Fica para quem? O país do Brasil. Nós ajudamos, certo? E também nós estamos trazendo mais uma cultura, porque o Brasil é um país que tem várias nacionalidades, tem várias culturas. Nós estamos trazendo mais coisa, mais cultura africana, mais conhecimento, mais coisa diferente. Por que a gente... aprendemos a saber que existe um Brasil, porque o Brasil não quer ensinar para os nossos filhos na escola que tem África. Eu ensino meus filhos o continente africano. Meus filhos falam, mãe, não vou para a África. Eu falei, por quê? Estou com medo. Eu falei, que é isso, filha? Então, uma filha nessa, eu tenho que ensinar minha filha que não, a África é um lindo. Eu me lembro, a África sempre é chamado o berço da humanitária. A África é um continente que tem mais de 52 países, que tem cultura diferente, países diferentes, língua diferente, 1000 idiomas. Na minha terra, eu sou do Capitão. A minha mãe é do Equador. No Equador, tem idioma deles. É tipo uma pessoa que nasceu no Brasil, a mãe é carioca. Carioca, além de português, tem mais dialecto. No Congo é assim, tem dialectos vários, nem eu sei. Essa cultura, esse conhecimento não é bom? A África não é isso que o mundo fala. A África não é isso que o mundo fala. E o pior, o Congo, que eu falo sempre, por favor, tem que pensar mais nessa guerra, desse conflito, até quando vai acabar. Se eu estou aqui hoje, e minha mãe, quando Kabila faz mais coisas, a gente fica aqui em casa, no YouTube, fica assim, como que está acontecendo lá? Eu estou comendo aqui. E minha mãe, será que está comendo? Meu pai, como que ele está? Essa economia está péssima, como que estão vivendo? Se eu tenho possibilidade de vir para cá, e aqueles que não têm possibilidade, como que ele passa? Como é que eles vivem? Lá, aqui, vocês falam, vocês têm liberdade de falar aí na rua. Talvez vocês reclamam brasileiro, vocês reclamam muito. É verdade. Vocês vão na rua, grita, xinga, fulano, está fora. Mas a gente, militar, pega a arma, assim. Não xinga, não fala, morre. E a gente, por isso aqui, nós temos a oportunidade de falar, de dizer, de denunciar. Quando eu vejo, quando vocês ficam irritando, vocês quebram tudo, eu falo, manda isso para o Congo. Não quebra, não. Pega esse ônibus, bota lá no Congo, porque você não quer. Então, vamos parar, tem que pensar também. Você vê o lado, tem que ver o outro lado também. Vamos parar de reclamar também, o Brasil vai aproveitar. Porque a gente não fala como vocês falam. A gente não tem essa liberdade. A gente morre dia para noite, assim, tipo um bicho. Eu tinha muita coisa para falar, talvez aos poucos a gente conversar. Quem sabe, né? Porque tem que passar a hora. Eu agradeço, je dis merci à tout le monde pour la présence. Muito obrigada. Très grand merci. Comment on dirait merci em votre idioma local? Botonzimingi. 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 Merci beaucoup. Por favor, eu não entendi, professor. Você falou, a gente fala em português. O que você perguntou ela? Shukran.
Ahorita nosotros vamos a oír la Venezuela. Por toda la mañana ya escuchamos sobre la Venezuela a partir de Roraima, pero ahora tú eres Venezuela. Háblenos, por Exactamente. favor. Gracias. Obrigada. Boa tarde. Agradeço estar aqui, agradeço pela oportunidade. Meu português não é muito bom, tá? Mas vou fazer tudo o que posso para falar, tá? Então, eu sou Marifer Vargas, tenho 36 anos, tenho 10 meses aqui no Brasil, sou filha de Carmen, que é minha mãe, sou mãe de Miranda, que é minha filha, sou a esposa de Carlos e sou amiga de Miss Congo. É minha amiga Prudence. E acho também que sou nova filha do Brasil, sou filha da Missão Paz, sou filha de todo um povo brasileiro que abriu seus braços para nós. Además, apesar de que estamos muito perto, Venezuela está ao norte do Brasil, estamos muito distantes em realidade. Sim? Somos vecinos, mas vecinos que não falam. Somos vecinos que não se conhecem. Somos vecinos que só ajudo a meu vecino quando posso. Mas agora, eu, como venezuelana, agradeço desde o mais profundo de meu coração por tudo que o Brasil está fazendo por nós. Bem. Eu sempre gosto de falar uma frase que para mim foi muito marcante quando eu morei em casa do migrante. Fala assim: para o migrante, a pátria é a terra que dá o pão. Scalabrini. João Batista Scalabrini. Sim. Para mim, Brasil é minha terra. Brasil é minha pátria. Sem esquecer que minha pátria é Venezuela. Sim? Mas o Brasil é quem está dando o pão de minha família agora. O Brasil é quem está dando a oportunidade de eu trabalhar e ganhar para alimentar a minha família. Não é secreto para ninguém a situação que está acontecendo na Venezuela. Quando a gente pergunta para mim, mas de quem é a culpa de tudo o que está acontecendo? É mais fácil que perguntem para mim, ao qual time estou torcendo. Sim? Mas eu acho que a culpa é de todos nós venezuelanos. Por quê? Porque em um momento histórico, como falamos em história, em um momento histórico de meu país, nós acreditamos em uma pessoa. Tá? Porque essa pessoa venia diretamente do povo. Porque essa pessoa era nascida propriamente do povo. Todo mundo conhece o que estou falando, não? De Chávez. Ele representou aquela imagem de Messias e representava a todo o povo. Uma coisa tão simples como esta. Minha irmã maior, minha irmã mais velha, ela ia para Colômbia com umas amigas de feiras. E o carro onde ela ia, ela caiu por um ponto. Tuvo um acidente terrível. Ela quebrou a coluna, a cervical, a pelve, e ela ficou em quebra-cabeças. O militar que assistiu a ela era Chávez. Quando era tenente, um soldado. Nem imaginava ele chegar ao presidente ou ir preso, não. E ele levou a minha casa, um mês depois, em uma ambulância do exército. Levou até a minha casa. Minha mãe amou a Chávez, mas é um amor por agradecimento porque salvou a sua filha. Não todo mundo faz isso. Quando Chávez cai preso, minha mãe chorou a Chávez. Quando Chávez foi candidato a presidente, minha mãe votou por Chávez. Sim? Sem dúvida alguma. Sem dúvida. Quando Chávez morre, minha mãe faz um novenário para Chávez. E lo chorou como se fosse seu filho. E assim, e não só minha mãe, muita gente na Venezuela. Por quê? Porque ele representava a fé da gente. Ele representava
essa esperança para a gente. Tá? Mas todo isso mudou. Absolutamente todo. Todo. E as decisões que tomou o povo venezolano, incluindo, não foram as mais certas. Sim? Hoje são toda política de interesses e quem tem mais. Quem, em meu país falamos, quem jala mais, quem tira mais a corda. E eu acho que o plano que ninguém nunca chega a um acordo é essa política. Porque para que a política exista, tem que haver duas partes. Um a favor e outro em contra. Porque senão deixa de ser política. Tá? Então, todo este grupo de turma de decisões erradas que han virado en la Venezuela ha llevado a que aconteça todo o que está acontecendo. Tá? A razão porque minha família está aqui é a seguinte. Meu marido, Carlos, ele trabalhava para um canal do Estado. Ele é jornalista. Ele trabalhava para um canal do governo e ele era gerente de um canal. Ele descobriu que havia uma corrupção dentro do canal e estavam obrigando a ele a assinar uns orçamentos. Ele falou, não, eu não vou fazer isso. Não, Carlos, pero você pode, porque a parte do contrato está uma propina para você. E ele falou, não, eu não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. E não quero, e foi assim. Ele denunciou, nada mais e nada menos, seu chefe em aquele então era quem é agora o vice-presidente da República. Certo. Um personagem muito grande. Em aquele então, ele era governador. O que aconteceu? O dia de meu aniversário do ano 2016, depois que Carlos deixa a minha casa, fomos toda a tarde a comprar tudo o que precisávamos para fazer a festa. Ele morava perto de minha casa, e a casa da minha mãe. E ele falou, eu vou à casa, tomo banho, fico com meus pais um rato, e depois volto para organizar tudo. Tá bom, não tem problema. Ele, quando chegou ao prédio dele, ele foi embestido por duas pessoas em um carro detrás. Ele foi sequestrado. Levaram embora ele, machucaram, fizeram muita coisa, ameaçaram sua vida, voltaram a machucar, seguiram machucando. E durante o sequestro, eles perguntavam por que ele não assinava. Perguntavam para ele por que ele não aceitou a propina. Perguntavam para ele por que ele não militava para o partido, que por isso é que ele estava denunciando a corrupção. É um comum, um malandro comum não sabe do trabalho de você. Esse sequestro durou 2 dias. Eu acreditava que ele estava em sua casa, com seus pais, dormindo, tranquilo. E o pai deles acreditavam que estava em minha casa, porque era meu aniversário. Então, nenhuma parte sabia onde estava ele realmente. Ele chegou a casa. Ele não gosta que eu fale disso, mas ele chegou a casa pelado, machucado, assustado. Ele durou aproximadamente 15 dias sem poder falar. Não falava nada. Estava nervoso, assustado, temeroso. E foi o momento que decidimos, você tem que ir embora. Tem que ir. Os malandros começaram a ligar a casa, ligavam a meu telefone, chamavam por meu nome. Já sabia o nome de minha mãe, de meus irmãos, de minha filha, sabia onde eu trabalhava, sabia o nome dos pais de Carlos, sabiam tudo, tudo. Lá na Venezuela, eu era professora de História e Geografia, sou diretora de uma escola, dependente do governo. O governo somente com digitar meu nome já sabe tudo de mim. Ele trabalhava para o governo, o pai dele trabalha para o governo. Meus irmãos são militares.
todo mundo está rastreado. Todo mundo sabe onde mora, todo mundo sabe tudo. E foi quando, novamente, dissemos, você tem que ir embora, não pode ficar aqui. Ele uma noite dormia em minha casa, outra noite em casa de minha mãe, outra noite em casa de um amigo, outra em um hotel, outra em sua casa, outra em casa de uma tia, assim. Porque não podia ficar só em um só sítio sempre. Quando ele voltou ao trabalho, a devolver a chave de oficina, de escritório dele, ninguém falou nada. Oh, Carlos, não, nós pensamos que você estava doente. Não estou doente. E todo mundo sabia. ¿Por qué Brasil? Carlos sempre fizo, desde que ele tinha como 16 anos, mais ou menos, ele fiz capoeira, lá em Caracas. Ama a capoeira. E esse relacionamento sempre a capoeira, Brasil, toda a cultura, tudo que tem que ver, apaixonado por isso. Tá? E ele fez curso de português em consulado de Brasil, em Caracas. Estudou 3 anos de português e ele fala perfeito. Nós veníamos a Brasil de férias desde 2007, pero solo de férias, e a Fortaleza. Nós conhecíamos era Fortaleza, uma delícia, hermoso, não com tanto frio como aqui. E sempre pensamos, nós quando seamos já aposentados, vamos a morar no Brasil, é lindo, tá? Mas todo se acelerou. Tá? Nos aposentamos muito tempo antes. E nunca pensamos em outro país. Não, na Chile, Estados Unidos, Colômbia, por la língua. Não, só Brasil. Foi a primeira opção e nossa única opção. Nossa melhor opção, graças a Deus. Então, chegou ele. A gente chegou aqui o 1º de junho de 2016. E o sequestro foi o 29 de março de 2016. O sea, o tempo suficiente para comprar passagem, acomodar, arrumar todas as suas coisas, vai embora. Eu fiquei sola em casa com minha mãe e minha filha. O pai de Carlos também tivemos que sacar do país e mandamos a eles para Equador, para resguardar a vida deles. São 2 pessoas já idosas, doentes, e temos que procurar cuidar a eles. Estando os pais de Carlos em Equador, Carlos fica aqui em Fortaleza, em casa de uns amigos de la capoeira. Ele ficou aqui, depois vino para São Paulo, ficou depois foi a Equador a visitar a seus pais, porque os pais ficavam em Quito. E o pai de Carlos tem problemas respiratórios. E esse chegou um momento que estava muito doente. E eles não acostumaram à sociedade quiteña, à sociedade equatoriana. Então, o Carlos foi para lá, ficou lá, e depois vai de volta. Quando ele vem de volta, foi quando conhece a Missão Paz. Uma senhora em ônibus, porque de São Paulo até Quito são 8 dias de ônibus. Ele fez isso. E como ele fala, nossa, o ônibus se convierte em uma família de você. Conhece todo mundo. E uma senhora que ia lá, falava com ele e ele falou, não, quando eu volto para São Paulo eu não tenho nada. Não sei onde vou ficar. E esta senhora deu um papelzinho para ele e falou, você vai procurar em São Paulo, na Rua Glicério, 125, a igreja Nossa Senhora de la Paz, vai procurar a senhora Elvira, eles vão ajudar. Ele chegou com seu papelzinho, a Tietê, ao terminal Tietê, chegou, pegou o metrô, bajou em Praça da Sé e chegou a Missão Paz. Eu sempre falo para ele, o momento que você chegou lá foi que sua vida trocou, sua vida cambiou. Sim? Ele aí encontrou um hogar, ele aí encontrou família, aí ele encontrou a Leti, aí ele encontrou a Padre Paolo, que é nosso pai, ele é nosso pai aqui. E ali ele encontrou uma oportunidade, encontrou uma cama quente,
um prato de comida quente e encontrou a paz que precisava. E isso é mais que suficiente para nós. Ele ficou aqui 1 ano. Sim? Ele ficou aqui 1 ano. Ele fez de tudo, desde montar em os ônibus a cantar com umas amigas venezolanas também, a cantar música, hasta tudo. Depois, chegamos, minha filha e eu, 10 meses depois. Eu tomei a decisão de vir, não só porque Carlos está no Brasil, sozinho, e tenho que ir onde está meu marido. Não, tampouco assim. Só porque chegou um domingo, estava em casa com minha mãe, e solo teníamos 2 arepas para desayunar. Arepa é um café de manhã. Tá? Então, você como mãe, você como mulher, você como cabeça de família, quando você tem que tomar a decisão de escolher quem vai comer, é o momento de parar. Essa frase que fala, eu sou sua mãe, eu me quito o pão da boca para dar para você. É certo, é assim. Mas você está quitando o pão da boca porque sabe que tem mais pão. Sim? Mas lá não. Então, se minha mãe e minha filha e eu tomamos café de manhã, uma não podia almoçar e outra não podia jantar. Ou seja, só tinha comida para 2 pessoas, não para 3. Sim? Então, eu pensava, nossa, eu tenho um bom salário, sou formada, gosto do que faço, amo minha carreira, amo meu trabalho, não ganho mal salário, não sei, não alcança, não tenho para comprar comida, não tenho comida que comprar, tendo o dinheiro, não tenho comida para comprar, porque eu vou ao supermercado e então lá você só pode comprar uma vez a semana, segundo o número que termina o RG de você. Tá? A mim tocava comprar os dias sexta-feira. Então, eu chegava ao supermercado e se no supermercado só havia arroz e manteiga, eu só podia comprar arroz e manteiga. Então, comprava, tinha que colocar o dedo, porque é biométrico a venda. Coloco o dedo, depois que coloco o dedo, pego meu pacote, porque vendem só um pacote de arroz, uma manteiga, e caminho a casa, encontro, por exemplo, outro supermercado onde tem macarrão e frango. E eu disse, oh, nossa, voy. Entro, pego meu macarrão, pego meu frango, quando vou a pagar, coloco meu dedo, me falam, não, você já comprou em outra. Você não pode comprar mais, tem que esperar a próxima sexta. Não sei, mas eu não comprei frango, nem comprei macarrão. Não, mas você já comprou. E minha família vai comer toda a semana arroz e manteiga? Não dá. Minha filha não podia comprar porque é menor. E minha mãe só comprava o mesmo dia que eu, na sexta-feira. ¿Sí? E minha mãe não ia aguentar uma cola de 4 ou 5 horas bajo o sol. Então, o que fazíamos? Há gente que compra um mercado negro, comida em um mercado negro, e vendem, eu quero 10 pacotes de arroz. Eu tenho para você. Mas se em um supermercado um pacote de arroz custa R$2, ele vende por R$20. Você tem o dinheiro, eles têm a comida, e sua família tem fome. Tem que comprar. Então, o que você ganha em um salário é água e sal. Se desvanece. Não tem nada. E assim é com o remédio, assim é com um montão de coisas. Essa decisão detonou minha saída de Venezuela. Eu falava, minha filha está crescendo. Ela precisa alimentar-se. Minha mãe está envelhecendo. Ela precisa alimentar-se. Quem ficava sem comer? Eu. Eu emagreci 14 quilos. Eu passei de 64 quilos, como agora que estou, ¿sí? A pesar 49, 50 quilos. Imagine, eu que sou magra. Eu não sou forte assim como Prudence.
Minha contextura latino-americana é outra. Você imagina a mim com 50 quilos. Não pensava bem, cansava muito mais rápido. Todas aquelas consequências que traem é fome. Tá? Nós vinimos com a ajuda da Missão Paz, ajuda de Carlos, ajuda de Leti, ajuda de um montão de gente que logrou trazer-nos para cá. Compramos passagem de ônibus, salimos da Venezuela em ônibus até Roraima, 30 horas de ônibus. Chegamos a Boa Vista. Em Boa Vista suspenderam o voo por chuva. Ao dia seguinte, chegamos a Brasília, voltaram a suspender o voo por chuva de novo. E era para chegar aqui. Nós salimos da Venezuela o terça 2 de agosto do ano passado. E chegamos aqui na sexta-feira, 6 de agosto. Viagem que era de 2 dias, ficou em 4 dias. Chegamos agotadas, pero felizes, com esperança, com paz. Com a possibilidade de que se minha filha falava, mãe, eu quero biscoito, eu posso comprar biscoito. Mãe, eu quero chocolate, eu posso comprar chocolate para ela. Mãe, eu quero comer frango, eu posso comprar, não só um frango, todo do frango que queira. Porque, además, ela come muito. Tá? Essas hormonas estão crescendo. Ela tem 13 anos. Mas ela já virou quase que paulistana. Ela chegou de uma vez na escola, fazer tudo, perdão. Ela chegou fazendo escola, fazendo tudo e já. Ela quando saímos assim a fazer palestras, a conversar com a gente, ela está comigo, ela corrige para mim. Mãe, não se fala meu, se diz meu. Não se diz acho, se diz acho. Então, ela não se diz então, se diz então. Ela fala com carga uns papelzinhos. Mamá, mira, mamá. Então, como a principal, como a razão deste encontro são aqueles pontes que podemos formar entre e outros. Não muros, porque se faz muro, brincamos. Se faz muros, quebramos. Se faz muros, colocamos uma escalera e saltamos, pulamos. Tá? Não tem muros para avantajar a gente. Quando você está fugindo, quando você tem medo, quando você tem necessidade de sobreviver, não há muro que atravesse. Um mexicano não cruza um muro. Cruzam por cima, por embaixo, por el rio, por trem, por la bestia, por todo lado. Não fica. Não, é um medo, dá essa adrenalina para que a gente sobreviva. Tá? Então, vai parar o mundo? Não. Então, não tem razão os muros. Os pontos. Pontes é onde não para o ônibus. É muita coisa que ainda não sei. Os pontes, os puentes, que nós, como povo venezolano, queremos criar com o Brasil e com o mundo, é um ponte de integração, de agradecimento. Falava Prudence, fala Abdul. Nós não venimos aqui a quitar nada a nadie. Nós não venimos a tirar o trabalho do brasileiro. Mas se oferecem um trabalho em um lanchonete para ganhar R$1.200 e fazem entrevistas a 50 brasileiros e os 50 brasileiros não querem trabalhar por R$1.200, eu sim posso trabalhar por R$1.200. Porque eu preciso. Porque eu necessito isso. Em um momento serão R$1.200. Depois encontro outro trabalho onde posso trabalhar melhor, onde posso ganhar mais dinheiro, mas eu preciso um ponto para arrancar minha vida.
E se esse trabalho não é denigrante, nem é escravo, eu posso fazer. Qual é o problema? Porque muita gente falava, ai, nossa, mas você é professora, você tem 2 maestrias, tem especialização, um doutorado, um negócio. Aham, pero... Como falamos em Venezuela. E aqui não tenho nada disso. Aqui tenho minhas mãos, tenho meus pés e tenho minha vontade para fazer coisas. Então, em esse momento de uno refazer a vida de nós, de uno de refazer de novo todo, nós falamos, nossa, nós que podemos fazer? Que fazemos? A ver. Nossa, em minha casa, na Venezuela, a única pessoa que morava em casa era eu. Sim? Todos meus amigos moravam em um prédio. Então, aniversário de Prudes, em casa de Mari. Aniversário de Bidu, em casa de Mari. Aniversário de Fernando, em casa de Mari. Aniversário de Leti. Nossa, minha casa era um centro de convenções e de festas. A única que tinha um quintal, que tinha espaço, tinha todo. E, em esses momentos, nós gostávamos de agradar a nossa família e a nossos amigos com comida. E ele sempre falava, nossa, sua comida é boa, que tal? Tá bom. Nós chegamos aqui, pensamos. Carlos já tem trabalho, ele trabalha em um hotel Ibis para a Codena Accor, é auxiliar de cozinha. E eu falava, nossa, eu não posso dar classe ainda. Porque para dar classe tenho que validar o diploma e custa como 15 mil reais. Não tenho 15 mil reais para validar meus diplomas ainda. Tenho que trabalhar para juntar para validar. Então pensamos, não, vamos fazer comida. Por que não? Vamos fazer nossa comida venezolana para todo mundo. Fizemos uma pesquisa e só tem 2 venezolanos que fazem comida aqui em São Paulo. Agora 3. Isso não é muita concorrência. Falamos, nossa, podemos. Você pode. Vamos a fazer. Fizemos um MEI, pagamos impostos, pagamos contas, fazemos tudo, fazemos eventos, aniversários, que trabalhamos em férias, hacemos comida, alegramos a todo mundo, a gente sonríe e queda feliz. Sim? Porque isso faz a comida. A comida alegra a gente. A comida junta a gente. A comida integra a gente. Sim? E esse é nosso ponte para todos vocês. E estou muito agradecida por esta oportunidade. Estou muito agradecida porque o povo brasileiro acolheu a nós. E sempre vão estar minhas mãos e minha vontade de minha família e minha, se diz? Minha é outra coisa. E minha para todo o povo. Tá? Obrigada. Muchísimas gracias. Cama quente, prato quente, amigo quente e agora temos comida alegre. Comida feliz. Comida feliz. Se alguém de vocês quer fazer alguma pergunta, ainda teríamos 2, 3 minutos. Nós vamos enganchar diretamente com a próxima palestra sem dar intervalo. E então será a nossa amizade quente aqui. Então, Wagner quer fazer o papel de segurar o microfone? Alguém quer fazer algum depoimento, alguma pergunta? Síria, Venezuela, Congo. O microfone eu dou. Ferdinand Doren, da Indonésia. Boa tarde a todos. Minha pergunta é para Abdul. Você pode nos explicar um pouco, Abdul, quais são as partes que estão em conflitos na Síria? Simplesmente isso, só para a gente entender um pouco por que o povo da Síria se torna vítima diante desses conflitos todos. Fernando Doren. Fernando é um belo nome. Doren. Opa, pode começar. Depois. Ah, Sim.
primeiramente, muito obrigado, senhor Fernando Doren, da Indonésia. Queria agradecer você pela pergunta. Realmente, a guerra da Síria, para mim, como um testemunho, refugiado sírio que passou há 4 anos lá, e minha família que está lá, parente, uma vida inteira, né? É difícil de falar para você como que tá, mas eu vou esclarecer para muitas pessoas que realmente eu já ouvi falar, né? As pessoas me perguntam: a guerra da Síria é religiosa? A guerra da Síria tal. Então as pessoas adivinham, e a mídia, eu estou vendo só, ele está passando como está a destruição, como o andamento da guerra, mas esclarecer os pontos também, realmente, da onde as pessoas não conseguem parar, reparar e pesquisar, né? É difícil, mas no mesmo tempo, se eles pesquisam, talvez vai ter muitas explicações e vai complicar, dificultar de eles entenderem a guerra da Síria. Como um testemunho da guerra da Síria, eu falo para você. Nós temos lá 48 anos um governo de um partido só que existe na Síria, chama Al-Baas. Nós temos esse partido, uma família do Assad, que o pai atual presidente Bashar al-Assad, ele morreu no ano 2000. Nós temos esse partido, ele aliado diretamente antes de aconteceu derrubar, antes de acabar com o mundo soviético, né? Existe um alinhamento, existe com o pai do presidente atual com com Rússia atual, né, Putin. O que está acontecendo a guerra da Síria? Como começou a guerra da Síria? Em 2011, no março, algumas crianças que entre a idade de 10 até 13, 14 idade, eles estão na escola e eles escreveram na parede: já que dor é doutor, chegou sua vez, seu doutor. Que o presidente da Síria, ele é um doutor de olho, cirúrgico de olho, ele é formado na Inglaterra, num país ocidental, se não me engano, Inglaterra, Britânia. Então, o que aconteceu? Dessa frase que os meninos escreveram, foi o diretor da escola, ligaram para a delegacia para pegar as crianças, prender as crianças. Quando eles prenderam as crianças para a delegacia, aqui, o que aconteceu realmente? Vamos voltar um pouquinho, tipo, as pessoas têm, o povo sírio falou: e por que essas crianças estavam escrevendo isso? Será as crianças entendem político? Vamos voltar um pouquinho. A gente vive para mim, um governo, se você vai falar Al-Baas, um governo socialismo. E de falar sobre socialismo, você vai falar de igualdade social, você vai falar do direito humano, mas nós na Síria, nós não temos liberdade de falar sua opinião política. Nós não temos direito, nós não temos liberdade, na verdade. Então, o que aconteceu de outros momentos, até existia aquele momento que quando as crianças prenderam eles na delegacia, foram muitas pessoas na Síria sofreram de tortura e presos e sumiram. Esse relação de falar sobre política da Síria, que não pode você falar nada. Lá na Síria você pode achar eu vejo, depois que meu realmente conhecimento da questão da Coreia do Norte tal, eu vejo a Síria é diferente da Coreia do Norte ou da China, de falar socialismo, né, ou do Cuba. Mas lá na Síria, o que aconteceu? Esse período todo, o povo estava engolindo muito. Tem quase muito, tipo, a gente não pode gostar ou votar além do presidente atual ou família do Assad ou aqueles que mandam. Então, a guerra que começou, quando começou um homem da Tunísia que vende carrinho de frutas, que chegou fiscalização, pegou o carrinho dele, acabou tendo uma mulher que trabalha também lá,
xingou ele, que ele não aguentou, pegaram o carrinho dele, que ele, a vida dele. Aqui acabou, começou a Primavera Árabe, né? Mas em Primavera Árabe, eu, para mim, de olhar político, falo para você como chegou, né, a guerra da Síria. O que aconteceu da Tunísia, ao do mundo árabe, ao do mundo da África, vamos dizer. A maioria, 90% do mundo da África e do mundo árabe, são regimes de ditadura, da onde a gente não tem liberdade de falar sua opinião política. E se fala, some. Se fala, vai prender. Se fala, pode matar. Então, essa questão é muito séria. Quando começou de falar Tunísia é um país árabe da África, então um país africano, né? Reconhecida como povo árabe, cultura árabe, língua árabe, um país árabe. Então, o que aconteceu? Quando começou a acontecer na Síria, depois aconteceu no Egito, depois do Iêmen, depois da Líbia. Mas antes de reparar um pouco da Líbia, o que aconteceu, chegaram na Síria. O povo do mundo árabe não acreditou quando o povo tunisiano conseguiu fazer revolução, sair na rua, acabou fugindo o seu presidente tunisiano, o Bouteflika, se não me engano, fugir para a Arábia Saudita, está pedindo refúgio. O povo do mundo árabe não acreditou. O povo colocou uma esperança de, nossa, então, olha, deu uma força na mídia, quando a gente está vendo nas redes da mídia, que realmente poder, então, se a gente fazer uma revolução forte, podemos mudar o governo, podemos ter liberdade de votar, de mudar tudo na sociedade. Então, aí começou. Mas, nesse momento, grandes políticos, empresários e grandes países poderosos, posso dizer, e para minha opinião, como os Estados Unidos e outros países são poderosos, aproveitaram da Primavera Árabe para gerenciar, para realmente ser um lado da controle deles. Mas chegaram até na Síria, realmente o governo lá na delegacia, quando as famílias chegaram na delegacia, me dá seu filho, vamos resolver. Chegou um cara chama Sheikh. O Sheikh não é a questão do ligado em Islã. Não é Sheikh de um cara que realmente ligado, que tem respeito, tem valor na sua sociedade, ou na sua família, ou daquela cidade, daquele bairro. Então, quando chegou, tirou turbante, colocou na mesa, significa vamos resolver. Ele colocou na delegado. Delegado pegou, jogou fora. Significa não vai resolver. As famílias saíram, começaram a manifestar. Tendo um celular simples, que daquela cidade, começaram a gravar, soltar nas redes. Hoje, se fala, eu tenho uma gratidão, tem lado negativo, positivo, de falar da tecnologia, do internet, das redes, mas eu tenho um lado muito positivo, que deixou todos os governos do mundo árabe, do mundo África, com medo. Graças às redes do Facebook e os outros, a gente consegue ter liberdade de soltar nossa voz, de compartilhar para mostrar para o mundo inteiro. Graças às redes. Essa preocupação muito deles. Inclusive, eles conseguem mexer para bloquear alguns sites. Então, começaram aqui que o povo estava saindo daquela cidade manifestar. Só que o governo, 48 anos, também queria falar meio lado também. 48 anos, você queria realmente fazer isso? Um povo realmente considerado como um ditador, você queria fazer isso contra ele? É difícil. Prenderam, alguns dias entregaram um menino, daqueles meninos que prenderam ele, da família Al-Khatib, mandaram ele morto. Cortaram, desculpa essa palavra, o pênis dele. Um menino tem 12 e 13. Depois vocês pesquisam. Aí, esse que acabou com outras cidades sirianas, começa alunos, começa povo de outras cidades, começa a fazer revolução, e aqui que causou a guerra da Síria. Depois de 7 meses, alguns militares que estavam no governo saíram para apoiar o povo para contra. Aí começou a fazer um grupo de rebelde. Quando começou, realmente, tendo um general sair do governo, entrou para apoiar esses rebeldes. Aí começou assim, uma preocupação do governo
eles prendem, matam, entra dois, depois os rebeldes estavam matando alguns soldados. Aí começou. Depois entrou Estado Islâmico. Depois, aliado do governo, chamou as milícias. Milícia do Líbano, Hezbollah, também as milícias que realmente que foi apoiado na Rússia, e vai. Aí, esse que aconteceu da Guerra da Síria. Guerra da Síria é uma terceira guerra mundial, porque se você entra olhando dentro da Guerra da Síria, você vai ver. Muitos países estão envolvidos na Guerra da Síria, muitos países, muitas milícias, e um deles é um grupo de terrorismo, Estado Islâmico. É isso. Obrigado. Uma das pessoas que ia falar abriu mão, falou que vai perguntar depois. O Carlinhos quer perguntar, Carlinhos? Fernando? Se é breve, o Carlinhos. Tá. Última pergunta, então, pode ser? Não, um para um. Só para um. Então, uma pergunta para a Mari e uma para a Prudência, certo? Pode? Tá, vai. Você é mineiro. Uai. Marifer, aprendi muito aí com a sua fala, sua experiência, e gostaria, se você pudesse, falar um pouco sobre como foi o acesso da sua filha Miranda à escola pública. E também como foi o acesso da sua família à moradia em São Paulo. E para a Prudência, também aprendi muito com o seu relato, Prudência, e gostaria de lhe perguntar se você pode dizer, quando você chegou ao Brasil e foi ao Rio de Janeiro, já havia pessoas que você conhecia no Rio e que estavam esperando por você? Ou você chegou e foi começar do zero? Como foi isso? Obrigado. Tá. Para incluir a Miranda em um sistema educativo aqui, sim? Na Missão Paz, por meio de Josicleide, que faz os cursos de português e aulas e tudo, ela deu para mim um encaminhamento para a escola mais próxima. Como nós moramos em casa do migrante, aí em Glicério, a Miranda correspondia à escola Firmino de Proença, em Moca. Eu só levei o documento com foto, que é o passaporte dela. Naquele então, tínhamos comprovante de RNE. Llevé isso, llevé o certidão de nascimento, llevé o histórico de acadêmico tracial da Venezuela e que mais? Uma foto dela e uma foto minha. Só isso. Eu inscrevi a ela uma terça-feira e ela começou a quarta-feira. ¿Sí? Só isso. Só para ela começar a estudar. Quando nós chegamos, o ano escolar aqui estava a metade do terceiro bimestre. Então, ela fez o sétimo na Venezuela, culminou, e aqui fez um bimestre de oitavo grado. Quando ela mudou, quando nós nos mudamos de casa, que já alugamos independente, perto de casa tem uma escola onde eu fiz a transferência. Eu queria que ela repetiera o oitavo para ter melhor base, porque tecnicamente eu não fiz o oitavo grado. Em a escola falaram, não, ela por o sistema, ela alcançou as competências, ela acumulou a qualificação necessária para ela aprovar para nono grado, para nono ano. Ela mesma falou, eu não quero ir para nono, eu só tenho 13 anos. Mas não se pudo que ela repetiera, porque o sistema não permite. E ela agora está fazendo o nono ano, normal, com suas dificuldades, ¿sí? Porque, por exemplo, ela tem que, para ela fazer a tarefa, ela escreve em português na escola, chega a casa, escreve um tradutor de computador em português, faz toda a tradução em espanhol, lê, escreve, compreende, entende, e depois faz todo em espanhol, traduz em português, depois tem que escrever no quaderno de novo. Um processo de 1 hora leva 3 e 4 horas para ela fazer a tarefa. Mas aí vai, pouco a pouco. É o bilíngue. E
é o assunto da moradia. No primeiro momento, chegamos à Missão Paz, a casa do migrante. Aí foi que engordurei os 14 quilos de mais, com feijoada e arroz de Cecília, Zenaida e Adriana. Aí é minha casa. Essa é minha casa. Depois, imediatamente, nós chegamos e há já um mês e meio, só ficamos aí. E comecei a buscar para alugar. Caminar muito, muito, muito. Eu perdi a una del pulgar, de tanto que caminhei. Também me perdi por todo São Paulo, mas dava certo. Eu acho que uma das dificuldades que temos nós como migrantes é que quando nós queremos alugar, todo mundo aluga com imobiliária. E eles pedem hasta exame de sangue. E muito dinheiro. E fiador e uma coisa. Nossa, a gente está chegando, você não conhece ninguém. Quem vai colocar como fiador em nome de você? É muito complicado. Muito, muito complicado. Então, alguém falou para nós, nossa, pero olhem as placas que falam direto com o proprietário. E assim foi. Caminar e caminar e caminar e caminar, até que olhamos um apartamento em Tatuapé, dizia, se aluga direto com o proprietário. Saquei meu telefone, eu não sabia nada de português. Buenas. Como Tarzan, eu preciso alquilar esse apartamento que está aí. Nossa, e foi pronto. O dono entendeu que nós éramos estrangeiros, que estamos começando uma vida nova. Es más, teníamos una parte de dinero juntada como para ese primer enganche. Se dio cuenta que éramos gente boa, que não estamos fazendo nada malo. E ele falou, nossa, você pode pagar todos os 10? Sim. Ah, então não tem problema, firma aqui. Está pronto. Mas é um desafio. Não todo mundo tem essa mesma sorte. Não todo mundo, mas para ser o mesmo brasileiro é difícil alugar, mas imaginem para um estrangeiro. Isso.